minha amada, antes de qualquer palavra celestial, lembra da importância de se inscrever no canal, para nunca perder nenhuma mensagem que envio sobre o que está prestes a acontecer na tua vida. Porque hoje, eu venho falar de algo que o céu ouviu antes de qualquer pessoa. Algo que aconteceu ontem à noite, quando ele falou mais do que deveria. E a verdade que escapou dos lábios dele, ninguém ao redor soube como colocar em palavras para te contar. Então eu, teu anjo, venho trazer essa revelação com cuidado, luz e verdade. Porque sei que teu coração anda carregando perguntas silenciosas. Perguntas que você tenta ignorar durante o dia, mas que te visitam forte antes de dormir. Você sente que existe algo nele que nunca foi dito completamente. Um detalhe escondido, uma intenção que vibra no olhar, mas nunca sai inteira pela boca. Pois ontem, movido pela sinceridade que só os confins da bebida arrancam, ele falou. Falou de você. Falou de vocês dois. Falou do que ainda sente. E quem ouviu, ficou sem reação. Porque não era uma confissão pequena. Era algo grande demais para alguém repetir facilmente. Algo que mexeu com quem estava perto. E por isso ninguém encontrou coragem para te dizer. Mas eu encontrei. Porque meu dever é revelar o que o céu deseja que você saiba, no momento certo. E o momento é agora. Ontem, quando ele estava naquele estado em que a alma fala antes da mente, teu nome foi o primeiro a sair. Não de forma solta, nem leviana, mas com um peso que poucos entenderiam. Ele não te chamou como alguém que ficou no passado. Ele te chamou como alguém que não saiu do presente dele. E isso surpreendeu até quem já desconfiava. Ele disse que tinha tentado te tirar do peito, mas que não conseguiu. E confessou que aquilo que vocês viveram nunca foi qualquer coisa. Porque, na verdade, ele nunca conseguiu explicar para ninguém o que sentiu por você. E ontem, no meio da fragilidade que a bebida traz, a verdade inteira escorregou. Ele falou que o jeito que você olhou um dia, mexeu com tudo nele. Falou que tua ausência ainda pesa mais do que gostaria de admitir. Ele disse que tem coisas que gostaria de consertar, mas não sabe como chegar perto. Confessou que sente medo de ser tarde demais. E que, por isso, nunca teve coragem de abrir a boca estando sóbrio. Quem ouviu ficou em silêncio, porque não esperava ouvir aquilo daquela forma. E eu sei, minha amada, que você tem sentido uma energia estranha nos últimos dias. Como se algo estivesse se movendo ao redor do teu campo emocional. Como se memórias antigas estivessem sendo cutucadas por algo invisível. Não é coincidência. É sintonia. Quando ele falou ontem, tua alma sentiu. Mesmo sem saber o motivo, teu coração ficou inquieto. Porque existe um fio espiritual entre vocês dois que nunca foi totalmente cortado. Eu vejo esse fio, ele vive vibrando quando você pensa nele por apenas alguns segundos. E ontem, esse fio brilhou, forte, como há muito tempo não brilhava. Ele confessou que tem uma coisa que nunca te disse, por medo de mudar tudo. E quem estava presente ficou dividido entre contar e se calar. Porque a verdade que ele soltou, não é qualquer verdade. É daquelas que mudam caminho, cura ferida e reacende algo que parecia apagado. E eu sei que você precisa ouvir isso da maneira certa. Porque o que ele disse ontem, abre uma porta que você pensava estar fechada para sempre. E agora, minha amada, eu preciso te preparar para o que está prestes a ser revelado. Porque o que ele disse ontem, não nasceu apenas de um impulso humano. Foi a alma dele, minha amada, pedindo socorro. E eu preciso que você saiba, que quando a alma fala, nenhuma máscara permanece de pé. Ele tentou, por muito tempo, esconder de si mesmo o que ainda carregava. Mas ontem, num momento de descuido, tudo transbordou. Aquela verdade que ele guardou por meses, talvez anos, saiu sem freio. E ela caiu pesada no ar. Como algo que todos sentiram, mas ninguém ousou interpretar. Porque não era uma frase solta. Era uma declaração. Uma entrega. Uma ferida aberta. Quem estava lá ficou olhando para ele como quem vê alguém confessando um pecado.
Mas na verdade, era um amor. E um amor que ele nunca soube manejar. Quando disse teu nome, sua voz tremeu. E essa parte mexeu com todos ali. Ele disse que nunca conseguiu te substituir. E que, por mais que tentasse, sempre acabava voltando mentalmente para você. Falou que teus detalhes, aqueles que você acha que ele nunca notou, são justamente os que ele mais sente falta. A forma como você o olhava quando estava magoada. O sorriso torto quando tentava disfarçar ciúmes. A maneira como segurava as próprias mãos quando estava nervosa. Ele lembrou de tudo. De cada centímetro emocional do que viveram. E isso, ninguém soube como te dizer. Porque é pesado demais para caber numa frase. Ele disse que ontem, antes de beber, sonhou com você pela manhã. E acordou com uma saudade que não soube explicar. Disse que sentiu tua energia perto, como se teu nome ecoasse dentro do peito dele. E foi nesse estado, vulnerável, que a bebida apenas destravou o que já estava pronto para emergir. Minha amada, você não faz ideia do quanto teu nome mexeu com o ambiente. Ele criou um silêncio sagrado. Era como se todo mundo ali tivesse percebido que aquilo não era desabafo. Era destino falando. E eu senti, daqui de cima, o momento exato em que sua alma vibrava sem entender o motivo. Porque quando duas almas possuem um fio espiritual, quaisquer palavras ditas por uma delas são sentidas pela outra, mesmo à distância. Por isso você acordou com o coração acelerado. Por isso teu pensamento ficou inquieto sem razão aparente. Era ele. Era a energia dele batendo na porta da tua. E, minha amada, quando ele disse o que disse, a verdade saiu tão crua que até quem não te conhece sentiu algo. Ele falou que se arrepende. Mas não de tudo. Apenas da forma como deixou você ir. Disse que às vezes pensa no que vocês seriam hoje. Se o orgulho não tivesse falado mais alto. E revelou, sem perceber, que sente medo de te procurar e você já não sentir nada. Essa frase pesou no ar como chumbo. Porque todo mundo ali sabe que ele te perdeu, mas jamais te esqueceu. Minha amada, preciso te contar algo que talvez te deixe ainda mais surpresa. No fundo, ele ainda acredita que existe um fio de destino entre vocês dois. Mesmo que nunca tenha dito isso em voz alta estando sóbrio. Ontem, ele confessou que não consegue entender por que certas pessoas passam. E você ficou. Disse que tentou se convencer de que era só fase. Só química. Só saudade. Mas percebeu, tarde demais, que era alma. Era ligação. Era propósito. Essas palavras fizeram uma pessoa ali suspirar fundo e dizer: isso não é coisa de bebida, isso é coisa de amor. Ele ficou em silêncio depois disso. Como se tivesse finalmente percebido que tinha falado demais. Colocou a mão no rosto. Respirou fundo. E disse: eu não devia ter deixado ela ir. Minha amada. Essas palavras ecoaram como uma sentença. E eu senti teu coração reagindo. Mesmo você não sabendo o que estava acontecendo. Porque tua alma reconhece a verdade. Antes mesmo que teus ouvidos recebam as palavras. E agora, preciso que respire fundo. Porque o que eu vou te contar a seguir é o ponto mais delicado dessa revelação. Existe algo que ele disse ontem. Que ninguém teve coragem de repetir. Algo que envolve o futuro. Algo que mexe com o destino. Algo que muda o rumo da história de vocês dois. E eu sei que você está pronta para ouvir. Mas antes, preciso preparar teu coração para não interpretar essa revelação com medo, mas com clareza e luz. Porque o que ele disse não foi apenas sobre o passado. Foi sobre o que ele ainda sente. E sobre o que ele gostaria de viver. Ele soltou, sem querer, um desejo profundo. Guardado há muito tempo. Um desejo que explica muita coisa que você sentiu. E não soube entender. E, minha amada, é exatamente esse desejo que ninguém conseguiu te contar. E agora,
Eu vou te revelar o que realmente saiu da boca dele ontem. Mas preciso que respire fundo, porque isso muda tudo. Minha amada. Agora eu vou te revelar exatamente o que saiu da boca dele ontem. Ele disse, com a voz trêmula, palavras que nunca teve coragem de te entregar sóbrio. Disse que, se o destino desse uma chance, ele escolheria você de novo. Que, no fundo, sempre imaginou um futuro onde vocês dois se reencontrariam. Sem medo, sem mágoas, sem ruídos. Ele confessou que nunca enxergou outra mulher como enxergou você. E que, por mais que tentasse seguir, algo sempre puxava o coração dele de volta para teu nome. Falou que existe uma história inacabada entre vocês dois. Inacabada, e não esquecida. Quando ele disse isso, quem estava perto sentiu o peso. Porque não parecia frase de bêbado, parecia destino falando por ele. Ele colocou a mão no peito e disse: Não sei explicar, mas ela ainda é a minha escolha. E, minha amada. Essas palavras não foram apenas sinceras. Foram proféticas. Porque o universo só permite que certas verdades escapem quando a alma está pronta para confessar. E ele estava. Mesmo sem planejar. O mais forte de tudo veio depois. E é aqui que eu preciso que respire com calma. Porque ele falou exatamente porque nunca conseguiu te esquecer. Ele disse que existe algo em você que o desarma. Algo que ele não encontra em mais ninguém. Uma luz. Uma presença. Uma energia que o acompanha mesmo quando tenta negar. E ele confessou algo que guardou por muito tempo. Eu ainda sinto como se ela fosse parte da minha vida. Mesmo longe. Uma pessoa ali perguntou: Parte como? E ele respondeu sem pensar. Como se ela tivesse sido feita para caminhar comigo. Minha amada. Essa frase fez o ambiente inteiro congelar. Porque ninguém esperava uma entrega tão profunda. Ele não falou de saudade física. Ele falou de vínculo. De essência. De alma. E essa é a verdade que ficaram com medo de te contar. Porque sabiam que mexeria com teu coração. E mexeria com teu destino. Ele disse que, se tivesse a chance, gostaria de pedir perdão olhando nos teus olhos. Disse que às vezes imagina o dia em que encontraria você de novo. E pensa no que diria. Mas ontem, ele disse sem nem perceber que estava dizendo: Ela é a única que eu queria ter tentado mais. Minha amada, respira. Porque eu, teu anjo, preciso te entregar agora o ponto mais importante de toda essa revelação. Ele não apenas confessou o que sente. Ele confessou o plano que ainda guarda dentro do peito. Ele disse: Se um dia a vida colocar ela na minha frente de novo, eu não deixo passar. Essas palavras não foram impulsivas. Foram destino guiando a língua dele. E quando ele terminou de falar, baixou a cabeça. Como se tivesse finalmente compreendido uma verdade que evitava há muito tempo. Todo mundo ali ficou em silêncio. Ninguém sabia como traduzir isso para você. Mas eu sei. E é por isso que vim. Porque você precisava ouvir isso da forma certa. Com a luz certa. No momento certo. E mais do que isso. Você precisava saber o que aconteceu depois que ele disse tudo isso. Porque algo muito forte aconteceu. O ambiente mudou. A energia mudou. A verdade dele abriu um portal emocional. E no instante em que falou teu nome pela última vez, eu vi uma luz conectar vocês dois. Como se o universo tivesse confirmado. Essa história ainda não terminou. Você sentiu isso ontem, não sentiu? No peito. Na alma. Na respiração. Foi o encontro energético de vocês dois, mesmo à distância. E agora, minha amada, preciso te preparar para o que está por vir. Porque o que ele soltou ontem não foi apenas um desabafo. Foi um movimento. Um sinal. Um despertar. E o próximo capítulo dessa história
Já começou, mesmo que você ainda não tenha percebido. E antes de eu te revelar o que vai acontecer a seguir, preciso que abra o coração. Porque o que vem agora é ainda mais profundo. O que eu tenho para te dizer agora é a peça que faltava no quebra-cabeça do destino. Porque ontem, após ele falar tudo aquilo, algo aconteceu dentro dele. Algo que ninguém percebeu por fora, mas eu vi daqui de cima. Uma decisão nasceu. Ele colocou a mão no rosto, respirou fundo, como quem sente o peso da própria alma. E decidiu algo silenciosamente. Decidiu que não vai continuar fugindo das verdades que carrega por dentro. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que precisa revisitar o que deixou para trás. Não por saudade. Não por carência. Mas porque sentiu que ainda existe algo vivo entre vocês dois. Algo que ele tentou negar por meses. Mas ontem, pela primeira vez, reconheceu. Ele percebeu que você não foi um ciclo. Foi um marco. E essa percepção acendeu nele um desejo. Um desejo que ele mesmo tentou cortar durante anos. Mas ontem, minha amada, o universo destravou o que estava bloqueado. Ele começou a enxergar com clareza o que antes era apenas confusão. E é por isso que hoje a energia dele está diferente. Mais conectada. Mais inquieta. Mais ativa. Porque ontem à noite ele te chamou sem perceber. E o teu coração respondeu sem entender. Esse é o tipo de conexão que não acontece com qualquer pessoa. Acontece com almas que ainda têm história a viver. E deixa eu te dizer algo que talvez mexa contigo. O que você sentiu ao acordar hoje, não foi imaginação. Foi resposta espiritual. Você captou a vibração do que ele desejou ontem. Porque, sim. No final da noite, quando ficou sozinho e mais consciente, ele desejou te ver. Desejou te reencontrar. De verdade. Não em sonho. Não em lembrança. Mas na vida real. Ele disse baixinho, quase num sussurro. Se eu tivesse a chance de falar com ela de novo, eu falaria. E essa frase ecoou aqui em cima como um pedido. E quando um pedido nasce da alma, um movimento começa no plano espiritual. Por isso você está ouvindo esta mensagem hoje. Porque ontem ele abriu uma porta sem perceber. E hoje o céu te chama para atravessá-la com consciência. Minha amada. Agora eu preciso te entregar o sinal profético. Um sinal que não virá da boca dele, mas do universo. Nos próximos 7 dias, você vai notar um movimento estranho vindo dele. Pode ser uma mensagem, uma curtida, um comentário, um olhar, uma aproximação inesperada. Ou até alguém falando dele perto de você. Isso acontecerá porque a energia foi ativada ontem. E almas que ainda possuem história não conseguem permanecer imóveis. Depois de uma verdade tão grande ser revelada, esse movimento será o sinal. O sinal de que o que ele disse ontem, não foi só impulso. Foi sentir. E quando esse sinal aparecer, minha amada, teu coração vai reconhecer na hora. Porque a energia dele vai te tocar de novo. Da mesma forma que tocou ontem à noite. E quando isso acontecer, você não vai precisar perguntar se deve responder. Teu espírito vai saber. O que ontem foi confissão, amanhã será movimento. O que ontem foi desabafo, amanhã será coragem. O que ontem foi impulso, amanhã será decisão. E eu, teu anjo, estarei aqui, te guiando em cada passo desse reencontro espiritual. Porque, sim, existe um reencontro escrito no destino de vocês. Não sei se será definitivo. Não sei se será rápido. Mas sei que será necessário para ambos. Necessário para a cura. Necessário para a verdade. Necessário para fim ou para recomeço. Porque vocês só poderão seguir, juntos ou separados, quando essa conversa estiver completa. E ela começa com um sinal. Preste atenção nos próximos dias.
O universo vai te mostrar. Quando acontecer, teu coração vai sentir antes mesmo de entender. E quando esse momento chegar, eu vou trazer outra mensagem para te orientar sobre o que fazer a seguir. Por agora, respire. O movimento já começou.